Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui novamente com a segunda parte, a qual do livro do profeta Isaías 38. E hoje nós vamos falar a respeito da oração e do arrependimento do rei Ezequias. A primeira parte nós falou sobre colocar sua casa em ordem. Agora a segunda parte nós vamos ler no versículo 2 do capítulo 38 do livro do profeta Isaías, que diz: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te e peço-te de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Meus amados irmãos, no vídeo anterior eu falei o quê? Que o profeta foi até a casa dele. Põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Pois vamos lá. No versículo 2, ele virou seu rosto para a parede. Ele estava deitado. E ele virou o rosto dele para a parede. E começou a falar com Deus. E depois chorou muitíssimo. Deus falou com o profeta ainda no pátio do seu palácio ou da sua casa. Falou ainda com ele num pátio, dizendo: Isaías, volta lá e fala para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou acrementar mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. A palavra 15 na Bíblia se refere à divindade de Deus. Se refere à bênção de Deus, o acremento de Deus sobre as nossas vidas. Sempre quando você for estudar e você vê a palavra 15 na Bíblia, se refere da divindade, das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, o acremento das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Pois bem, veja bem que o decreto de Deus na vida do rei Ezequias é a de morte. Mas quando ele virou para o canto da parede e falou: Deus, lembra que eu andei em tua presença, que eu fiz o que é reto. Não é que ele estava fazendo, ele fez. Ele tinha legado com Deus, ele tinha história com Deus. E eu acho interessante na vida deste homem é o reconhecimento. E vamos ver o decorrer desse estudo, irmãos, que é um estudo, o decorrer desse estudo, e vamos aprender algumas lições cabíveis em aplicar em nossas vidas e ver a humildade e a sinceridade deste homem. Ele reconhecer: eu andei, eu fiz, porque agora já não faço mais, já não ando mais. Se você voltar lá atrás e contextualizar um pouco a história dele, no capítulo 37, quando o rei Senaqueribe, que assolou várias nações e disse: vamos entrar em Jerusalém, vamos invadir a Jerusalém e vamos destruir. E enviou um mensageiro para ler uma carta ameaçando o reinado do rei Ezequias e todo o povo de Judá. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que o rei Ezequias pegou essa carta e foi para onde? Para o templo. Quando chegou no templo, ele apresentou a Deus a afronta que recebeu. Porque a afronta a gente não rebate indo para redes sociais. A afronta a gente não rebate postando os nossos status do WhatsApp ou no Facebook. Carne não rebate com carne. Demônio não rebate com ele de frente. Se vence demônio, é orando. Se vence carne, é orando, é entregando nas mãos de Deus. O que ele fez, ele foi para dentro do templo, apresentou a Deus aquela afronta. Deus enviou o profeta Isaías com uma mensagem que Deus ia dar um jeito em Senaqueribe, que ia jogar um anzol no nariz dele, que ia puxar ele. Então você entendeu? Deus ele vai abaixar a crista de Senaqueribe, que vem afrontar. Senaqueribe pensou
porque ele invadiu outras terras, outros reinados e venceu, Senaqueribe mexeu com o rei errado. Senaqueribe mexeu com o povo errado. Senaqueribe podia ter mexido com macumbeiro, com pagão, com traficante, mas não mexe com quem tem uma vida de oração, não. Porque se mexer com quem tem uma vida de oração, tá caçando sarna para poder se coçar. Se tocar, se levantar na vida de um homem de Deus, de um povo que tem vida com Deus, tá caçando espinho para poder se furar. Ezequias pegou aquela carta e apresentou a Deus, entregou a Deus. Todas as afrontas que você tem recebido, não vai rebater não. Vai para o seu quarto, vai para o templo, vai orar e apresentar a Deus essa afronta. Apresentar a Deus este problema que vem para poder te ameaçar, tirar sua paz, tirar sua vida. Leva para Deus. A Bíblia diz que o profeta encontrou ele aonde? No templo. Mas depois que passou essa ameaça, que Deus deu vitória, agora ele está na sua casa. Ele está tranquilo. Está em tempo de paz. E agora o Senhor, para poder achar ele, não acha mais dentro do templo. Para poder encontrar o rei Ezequias, tem que ir na casa dele. Muitas das vezes, em tempos de guerra, a gente está dentro do templo. Mas em tempo de bonança e de paz, a gente esquece os votos que fizemos a Deus. A gente esquece a casa do Senhor. A gente esquece de estar na presença de Deus no templo. E ficamos incomodados em nossa casa, porque não tem mais guerra. E escute isso. Tome cuidado, mais com tempos de paz do que com os tempos de guerra. Porque em guerra, você sabe que você está em guerra. Então você está guerreando. Em tempo de paz, o inimigo está agindo. O inimigo está arquitetando projetos e planos por debaixo do pano para tentar te destruir. Para tentar botar a frieza em você. Para tentar te destruir espiritualmente. Mas olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele estava em casa, não está mais no templo. Agora, se Deus quer encontrar Ezequias, tem que encontrar ele na casa dele. Quantos crentes que antes Deus ouvia a voz dele no templo, Deus ouvia a voz dele nas madrugadas, Deus no ciclo de oração ele estava lá na igreja orando, nos cultos de oração ele estava lá gemendo aos pés do Senhor, nos cultos de libertação ele estava lá, nos cultos de Santa Ceia ele estava lá. E agora, Deus não encontra ele mais no templo. Ele está no seu palácio. Ele está tranquilo. Aí o que Deus faz? Deus vai começar a apertar. Deus coloca uma enfermidade mortal no corpo dele, porque quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Quem permite a enfermidade é Deus. Não se lembra de Moisés? Quando ele falou bem assim, põe a mão no seu peito, Moisés. Ele colocou, tira, a mão estava leprosa. Coloca de novo e tira, a mão estava curada. Ele mostrando que o poder da vida, da morte, da enfermidade, da cura está nas mãos dele. Se Deus quiser colocar a enfermidade no corpo do dia para a noite, ele coloca. E se quiser tirar a enfermidade do dia para a noite, também tira. Porque ele é Deus que nos fez, que nos criou. Deus agora coloca uma enfermidade mortal no corpo de Ezequias. E ele está na sua casa. Mas quando vem a palavra de exortação para ele, em vez de fazer como muitos faz, ficar relutando, ficar se justificando, não. O que ele faz, ele vira para o canto da parede. Ele reconhece que um dia ele andou reto diante dos olhos do Senhor. Que um dia ele trabalhou na obra. Que um dia ele se esforçou em fazer a vontade de Deus. Mas agora ele estava incomodado, ele estava doente, ele estava dentro da sua casa. Quantos que estão doentes espiritualmente? Quantos que estão enfermos espiritualmente? Quantos que não conseguem se levantar mais da cama espiritualmente? E olha para a situação deste homem. Homem que já tinha vencido várias batalhas. Homem que já tinha tido várias experiências com Deus. Agora está prostrado. Agora está vivendo um declínio espiritual na sua vida.
Mas mesmo assim ele vai se lembrar e ele vai falar: Deus, lembra do que eu fiz, e chorou muito. Deus mandou o profeta ir lá novamente e diz: o Senhor vai acrescentar mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. Ele falou assim: me dê um sinal de que o Senhor vai acrescentar esses 15 anos de vida. Ele pediu um sinal porque é homem que já teve experiência com Deus e sabe que Deus dá sinais. E sabe que Deus dá sinais. E qual foi o sinal que ele pediu, que o profeta disse que ia dar para ele? O relógio de Acaz vai retroceder 10 graus. É Deus dizendo: o sol vai retroceder para frente e para trás, a terra vai girar. E eu vou te dar um sinal que eu sou Deus, que ouvi a tua oração. Esse vídeo é resposta de Deus para alguém que está buscando uma resposta de Deus. E Deus está vindo com uma resposta, vai te dar um sinal que as tuas orações não estão ficando no mundo do esquecimento. Veja bem que o primeiro milagre que Deus fez na vida de Ezequias, rei Ezequias, qual foi, pastor? A oração dele moveu Deus do trono. A oração dele moveu Deus do trono. Porque quando ele virou para o canto da parede que ele chorou e ele orou, Deus se moveu falando com Isaías para poder voltar. As suas orações vai mover Deus do trono. Continue orando, continue acreditando, continue crendo, porque a resposta de Deus está vindo por intermédio deste vídeo. A resposta de Deus está vindo por intermédio desse vídeo. Deus se moveu por causa da oração de Ezequias. E outra coisa, Deus removeu o decreto de morte na vida de Ezequias por causa da oração. Deus anulou o decreto de morte que veio diretamente de Deus, através da humilhação dele, através da súplica. O Senhor anulou. O diabo já estava num canto, sorrindo. O inferno já estava em festa. Quando Isaías veio e diz: põe tua casa em ordem que você vai morrer. E o diabo num canto dizendo: te peguei na tua iniquidade. Te peguei na frieza. O inferno já estava comemorando a morte do rei Ezequias. Mas através da humilhação dele, o diabo colocou um ponto final. E o Senhor falou: volta lá, Isaías, e coloca uma vírgula, porque a história dele vai continuar por causa da humildade, da humilhação e do reconhecimento dele em se prostrar diante de mim e em saber que não é nada sem mim. O Senhor aclementou os anos de vida dele. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Talvez o diabo já botou um ponto final, mas Deus vem colocando uma vírgula. Seu casamento não vai acabar. Essa crise financeira não vai acabar com a sua vida. Esse problema não vai acabar com a sua vida espiritual. O diabo botou um ponto final e já está comemorando a sua derrota. Os teus inimigos já estão comemorando a sua derrota. Mas o Senhor está vindo com um decreto do céu para a sua vida, colocando uma vírgula e dizendo: eu ouvi a sua oração, eu vi a sua humildade, eu vi a sua humilhação diante de mim, e eu vou estar dando continuidade na sua vida nessa terra. O inferno perdeu. Segundo milagre que Deus faz na vida de Ezequias, o Senhor diz: os teus inimigos, o rei da Síria, esses nunca mais vai te afrontar. O Senhor colocou o inimigo no seu devido lugar, através da oração. A oração anulou o decreto de morte de Deus na vida dele. A oração fez com que Deus afastasse os inimigos. E em terceiro lugar,
A oração fez o sol se mover e a terra se mover. Se um Deus que fez isso na vida do teu servo por causa da oração, tu acha que Deus não pode fazer isso na nossa vida também? Tu acha que Deus não pode fazer isso também na sua vida? Deus pode mover o sol, Deus pode mover a terra em favor da vida daqueles que se humilham diante do Senhor. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas Deus veio com essa mensagem, com esse estudo aqui no canal, para dizer para alguém que está vendo esse vídeo: Deus ainda remove decretos, Deus ainda afasta o inimigo, Deus ainda move céus e terra para dar vitória para o teu povo, para saber que Ele é Deus que cuida daqueles que se humilham diante do Senhor. Pega esta palavra, guarde no seu coração e depois nós viemos voltar aqui no canal com outro estudo acerca do rei Ezequias. Temos muito a aprender com ele, irmãos, e aplicar em nossa vida. Não fica somente no ouvir, mas aplique esta palavra na sua vida, porque Deus está movendo céus e terra, e você vai ver que o nosso Deus que fez na vida do rei Ezequias é o Deus que faz também nos nossos dias. Ele fez e Ele faz. Que Deus te abençoe. Se sentir de Deus, compartilhe esse vídeo para que venha alcançar outras pessoas em nome de Jesus.